Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula. Quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. Escolha você ficar ou escolha você sair desse casamento. Então, sejam todas aqui muito bem-vindas. Vamos falar hoje um pouquinho sobre como é possível recomeçar uma nova vida após a traição. Então, tem uma história bem curtinha que eu trouxe aqui para vocês, que eu vou ler para vocês para a gente ir estudando isso, porque isso pode com certeza estar acontecendo com você, que é uma mulher que está casada há mais de 10 anos e que passou pela dor da traição, tá? Ela fala assim, ó, Paula, eu sinto uma sensação muito ruim de desconfiança, que estão me atormentando, me deixando nervosa, sem dormir, sem ânimo, com vontade de sumir, ir embora e recomeçar uma nova vida. Mas outras vezes quero continuar com meu marido. Uma confusão na minha mente que está me atormentando. Queria que essa dor sumisse, que nunca ter aparecido, mas apareceu. Infelizmente, é muito ruim. Como lidar com isso? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, na nossa aula de hoje. Então, você que está aqui, está me acompanhando, eu quero saber de você. Se você está aqui é porque você passou pela dor da traição e está buscando superar essa dor. Como é que você se sentiu depois que descobriu essa traição? Você se sentiu perdida? Você se sentiu sem saber para onde olhar? Que solução tomar? E todas as vezes que você não conseguia encontrar um caminho de solução, a sua insegurança aumentou, a sua desconfiança aumentou. Você teve vontade de já jogar tudo para o alto, começar tudo do zero, nem que fosse uma nova relação? O que você já fez? Você também dizia isso, né? Ai, olha, tem dias que eu quero ficar nesse casamento, tem dias que eu não quero ficar nesse casamento, tem dias que eu quero ir embora desse casamento, e a dúvida fica ali pairando na sua vida o tempo todo. O que eu preciso falar para vocês é o seguinte: nada nessa vida acontece por acaso. Vocês acreditam nisso? Que nada nessa vida acontece por acaso. Né? Minha mãe sempre dizia: nenhuma folha cai de uma árvore por um acaso. Tudo tem um porquê maior e pode ser explicado porque cada coisa acontece na nossa vida. Se você também acredita nisso, então eu preciso te dizer que essa dor, a dor da traição, que é uma dor tão forte, tão profunda, ela precisou existir para que você pudesse olhar para algo maior. Então vamos lá, gente. Quando o médico, quem fuma aqui sabe do que eu estou falando, né? Quando você fuma, o médico fala assim, ó, para de fumar, faz mal para a saúde. Você para? Você para de fumar? Não para, né? Mas aí o médico vira para você e fala assim, ô, Érica, T14, se você não parar de fumar agora, você só tem 30 dias de vida. E aí, mulherada? Você para ou não para de fumar? Então, a dor da traição vem te mostrar exatamente isso. Que você precisa fazer essa mudança agora. É agora que você precisa mudar. Então, você tem diabetes. Você sabe que tem diabetes. Não pode comer doce. E você continua comendo doce. Aí o médico diz para você assim, ó, se você continuar fazendo isso, você tem 60 dias, 90 dias de vida, você vai precisar de um transplante. O que você faz? Você para de comer doce agora. A dor da traição, ela é uma dor insuportável, porque ela está vindo te mostrar exatamente isso. Pare o que você está fazendo agora. Promova essa mudança agora, porque não dá mais para continuar do jeito que está. Então, gente, aí eu pergunto para vocês, se esse é o objetivo da dor maior, né, dessa traição, adianta fugir? Adianta trocar de marido? Adianta trocar de cidade? Adianta trocar de país? Adianta, gente. Acompanhe meu raciocínio aqui, por favor. Adianta. Adianta você continuar aí inconformada, querendo que essa dor não existisse? Porque eu tô pegando essa história, né? Que eu acabei de ler aqui, ela diz, ó, queria que essa dor sumisse, que nunca deveria nunca ter aparecido, mas apareceu, infelizmente. Então, todo ponto de vista é somente a vista de um ponto, né? Então, todas as vezes que eu não tenho esse conhecimento, esse olhar, para entender o que é que está por detrás da dor da traição, eu sempre vou me apegar a essa dor. Eu sempre vou estar apegada à inconformidade. Por que isso aconteceu comigo? Por que ele fez isso comigo? Por que ele fez isso comigo se eu confiava 100% nele, né? Então, todos esses movimentos
faz você ficar presa à dor e não olhar a mensagem que essa dor está te trazendo. Então, ó, a grande oportunidade, mulherada, que eu quero te trazer com essa aula é economizar o seu tempo. Economizar o seu tempo de ficar nessa dor. Faz sentido isso para vocês? Porque quanto mais tempo a gente demorar para encarar o que é que essa dor está querendo me mostrar, mais tempo eu vou ficar na inconformidade, mais tempo eu vou ficar na negação, mais tempo eu vou ficar relutando, mais tempo eu vou continuar apontando o dedo para o outro, enquanto eu estiver fazendo tudo isso, eu estou esquecendo de mim. Quantas mulheres, gente, chegam aqui dentro da jornada e dizem isso para mim? Paula, eu me perdi de mim. Eu estou entrando nessa jornada porque eu quero me reencontrar. Eu não sei mais quem eu sou. Eu me perdi em tudo isso. Quem aí se sente assim também? Que quando veio para esse processo, né? Quando a traição entrou na sua vida, e aí você olhou assim, caramba, eu fiquei a minha vida inteira olhando para o meu casamento, olhando para o meu marido, olhando para os meus filhos. Quando foi que eu me lembrei de mim? E aí a traição pode ser uma dessas mensagens para você. Eu sei que muitas mulheres aqui que estão dentro da jornada estão passando por esse movimento. Eu passei a minha vida inteira olhando para fora, cuidando de todo mundo e me perdi de mim. Eu esqueci de mim. Eu esqueci das coisas que eu gostava para agradar os outros. Eu esqueci daquilo que eu gostaria de fazer porque eu sempre coloquei as outras pessoas em primeiro lugar. E aí a traição veio como um chacote, né? A traição veio como um chacoalhão para te mostrar, você está indo para o caminho errado. Por quê? Porque nós precisamos estar no nosso 50%. Eu dou os meus 50%, ele dá os 50% dele. Eu vi outro dia uma consideração de uma aluna minha, que ela dizia assim, olha o que eu acabei de descobrir. O meu marido estava passando por um processo depressivo no trabalho dele. Eu, querendo ajudá-lo, fui para o papel da heroína, larguei todo o meu trabalho, toda a minha carreira, só para cuidar dele e da casa, né, e dos filhos e do nosso casamento e desse processo que ele estava vivendo. E eu me perdi de mim. E foi exatamente nesse momento que a traição aconteceu. Então, mulherada, se isso também aconteceu com você, uma das leis que se explica porque isso aconteceu é a lei do equilíbrio. Todo aquele que ama pelos dois, que se dá pelos dois, traz desequilíbrio para essa relação. Toda relação desequilibrada existe distanciamento. Para todo distanciamento existe um buraco. E nesse buraco aqui, qualquer coisa pode entrar. A pornografia, a bebida, as drogas, o excesso de compra, inclusive uma traição, tá? A obesidade também entra aqui. Sim? Toda vez que existe um distanciamento, toda vez que existe um desequilíbrio, vai existir um espaço vazio. E nesse espaço vazio é onde cabe uma terceira pessoa. É claro que não caberia se todas vocês tivessem acesso a todo esse conhecimento antes dessa traição, né? As mulheres dizem assim, Paula, se eu tivesse te conhecido há 15 anos atrás, muita coisa poderia ter sido diferente na minha vida, inclusive a gente poderia ter impedido uma traição de acontecer. Então, essa aula eu trago para vocês como uma oportunidade, que se a gente não olha para essa dor do jeito que ela está sendo pedida para olhar, você vai ser aquela mulher que vai se sentir completamente exausta, cansada, perdida, fazendo de tudo, ok? Porém, sem resultados. Você continua desconfiando, o seu marido pode estar tentando fazer de tudo, mas quem não consegue superar essa dor é você. Você pode estar vindo aí de mais de um processo de traição e tudo isso vai se repetindo. Por que tudo isso se repete, Paula? Porque aquilo que precisa ser olhado ainda não foi olhado como precisa. Então, dizer que o marido só pediu perdão e você perdoou, resolve? Jamais. Nem aqui, nem em Marte, nem em lugar nenhum, tá? Então, não adianta você querer mudar de cidade, mudar de marido, ir para Marte, né, para tentar fugir dessa dor, porque essa dor vai te acompanhar além túmulo. Aonde você for, essa dor vai com você. A Mayra, da turma 14, ela trouxe um exemplo disso no depoimento dela, nessa última turma, que ela falou o seguinte, Paula, eu passei por uma traição,
nós mudamos de cidade, eu fechei a minha loja para a gente recomeçar tudo do começo. E adivinha o que aconteceu? Eu não consegui esquecer a dor da traição e ainda fui traída novamente. Então, mulherada, não adianta fugir. E também não adianta ficar presa naquele lugar. Eu não queria que isso tivesse acontecido comigo. Eu não queria eu não queria ter passar por esse processo. Então, quem quer? Ninguém quer. Mas se ela aconteceu, é porque nada acontece nessa vida por acaso. E isso, ó, muito importante que vocês prestem atenção no que eu tô falando. Não é uma punição. Muito pelo contrário, é uma aprendizagem. Algo que eu ainda não vi, algo que eu ainda não olhei, mudanças que precisam ser feitas para que eu possa viver uma nova vida, muito melhor do que aquela que eu vivia antes da traição, tá? Então, ó, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? Para a gente começar a entender isso. Olha só, sabe aquele primeiro namoradinho que a gente teve? Sabe aquele primeiro namoradinho que terminou com a gente e a gente sofreu muito, achando que a nossa vida ia acabar, que a gente nunca mais ia conseguir ser feliz? Alguém aí já passou por uma situação como essa? Né? Aquele homem que você achou que ia ser, foi idealizado por você, que você achou que ia casar, que você achou que ia ter filhos, e aí, num belo dia, do dia para a noite, esse namorado vem e termina tudo com você. E você sofre, e você acredita que você não vai conseguir se reerguer, e você acredita que você não vai conseguir superar tudo isso. E aí, o tempo vai passando, você vai fazendo as suas mudanças, você conheceu o seu marido, você estruturou a sua família. E aí, quando você fica sabendo lá do falecido, né, do primeiro namorado, lá longe, você vê a vida que aquela pessoa estava vivendo, você fala assim: nossa, ainda bem que deu tudo errado, para depois poder dar tudo certo. Quem aí já passou por uma situação como essa? A traição não é diferente. Então, só depois que eu passo pela dor da traição, que eu aprendo com a dor da traição, que eu cresço com a dor da traição, eu olho para ela e falo assim: meu Deus, como eu estava cega. Como que eu não conseguia ver isso? Cadê as minhas alunas? Como que eu não conseguia enxergar isso que estava aqui, ó, debaixo do meu focinho? Como eu deixei tudo isso passar e eu não sabia? Então, mulherada, só quando nós fazemos essas mudanças de comportamento, de olhar, é que a gente olha e fala assim: meu Deus, se essa traição não tivesse entrado na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria aprendendo tudo isso. Hoje eu não estaria conseguindo me ver desse outro lugar. Eu não conseguiria ter forças, né, motivação para me transformar nessa mulher que eu sou hoje. E se alguém me pergunta: Paula, você quer voltar a ser aquela mulher que você era antes da traição? Jamais. Mesmo que você tivesse que passar por todo o processo de dor, com certeza. Passaria 1000 vezes, se fosse preciso, para chegar no lugar que eu cheguei dentro de mim. Aí você pode me falar assim: Paula, então não vai parar de doer enquanto eu não superar a dor da traição? Isso mesmo. A dor não vai parar de doer. Você pode continuar acusando seu marido, você pode continuar fazendo de conta que não está acontecendo nada, você pode mandar seu marido embora, você pode perdoar o seu marido e resolver ficar nesse casamento, você pode fazer o que você quiser. Se você não supera a sua dor vai continuar latente, através das lembranças, daquilo que você pensa, daquilo que você sente e como você se comporta. O grande problema de tudo isso é que quanto mais você alimenta a dor dentro de você, você se torna a dor. E aí, quem está à sua volta não vai conseguir suportar estar ao seu lado. E é nesse momento que, inclusive, as traições se repetem. Ai, tá bom, mas você disse que já me perdoou, mas continua desse jeito, continua apontando o dedo na minha cara, continua brigando, continua discutindo, continua isso, continua aquilo. Cara, não tem lugar para mim aqui. E é nesse lugar que uma nova traição tem espaço novamente, tá? Então, se você não supera a dor da traição, essa dor vai continuar te acompanhando. Quando você supera a dor da traição, a função, gente, a dor traz consigo uma função, fazer com que você olhe para a dor mais profunda, aquilo que precisa ser olhado de verdade, tá? Enquanto você não olha, enquanto você não aprende, enquanto você não cresce com isso, a dor continua ali. Por quê? Ela está ali fazendo o seu papel.
assim como a febre, né? Quando a gente entra no nosso processo, nosso corpo entra num processo febril, o que o nosso corpo está dizendo? Opa, existe algo errado aqui. Estamos sendo atacados por vírus, bactérias, o nosso corpo precisa se defender, né? Está existindo uma mutação dentro de nós para combater aquilo que não pode entrar. A traição não é diferente. A dor da traição vem te mostrar essa febre, algo que está entrando na sua relação de um corpo que já está adoecido, tá bom? A minha missão, gente, é estar aqui mostrando para vocês que eu, dentro de mim, como eu superei essa dor, eu não quero que ninguém, quem sou eu para querer, né? Mas eu tô aqui contribuindo para que ninguém mais precise continuar nessa dor. Que existe um caminho de solução, tá? Que existe um caminho de solução, que não é a vingança, que não é o suicídio, que não é nada disso. Existe um caminho de solução, que é conhecimento, método, prática e repetição, tá? Quantas de nós aqui já vivenciamos dores profundas? Dores de um luto, dores de uma perda de emprego, dores de passar por falta financeira, dores de uma doença. E nós superamos, e nós aprendemos, e nós crescemos. A traição não é diferente. Ela vem para nos ensinar. Ela vem para te fazer crescer. Só que quando você olha para a dor como sua inimiga, você se torna a própria dor. Quando você supera a dor da traição em 4 semanas, quando você se coloca nesse lugar de olhar para essa traição como uma mensageira, você abraça ela e você cresce com ela, tá? Por quê? Porque a gente não consegue separar. Eu não quero, como essa mulher fala aqui, né? Eu quero sumir com essa dor, eu queria que ela nunca tivesse acontecido na minha vida. Se foi preciso que ela entrasse na minha vida para eu ser quem eu sou, para eu aprender o que eu aprendi, que ela entrasse ali 1000 vezes. Então, o que você está fazendo de errado aqui? Tentando fugir, tentando apagar. Isso é as coisas, gente, mais erradas que você pode estar fazendo. Inclusive ficar na dúvida. Ora eu quero ficar nesse casamento, ora eu quero sair desse casamento. Ora eu quero ficar nesse casamento, ora eu quero sair desse casamento, tá? Pior coisa que você pode estar fazendo é exatamente isso. Então, Paula, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler a mensagem da dor, entender que são dores profundas, dores, inclusive, que antecedem a traição. Ó, presta atenção. Dores profundas que antecedem muitas vezes a traição, vêm antes da traição. Então, se eu tenho uma dor muito forte do abandono, lá da minha infância, e eu venho convivendo com essa dor há muito tempo, me fazendo de boazinha, agradando todo mundo. O que eu acabo fazendo no meu casamento? A mesma coisa. Só que quando meu marido me trai, o medo desse abandono vem em mim exatamente como eu sentia quando eu era criança. Então, gente, eu preciso olhar para essa dor, eu preciso me aprofundar nessa dor, e muitas vezes essa dor é muito profunda, e você não vai conseguir chegar nela sozinho. Você vai precisar de ajuda terapêutica. Por isso que a gente pensa coisas horríveis, né? Em fazer com a gente, em fazer com o marido, em fazer com a terceira pessoa, tá? E isso, quando a gente supera a dor da traição, quem é minha aluna sabe do que eu estou dizendo, isso muitas vezes, nosso pensamento se torna vergonhoso. Porque depois que a gente supera a dor da traição, depois que a gente começa a ter grandes resultados, e depois que aprendeu com essa dor, a gente olha para aquelas coisas feias que a gente queria fazer, a gente olha para aquelas coisas feias que a gente pensava e fala, minha Nossa Senhora, eu não acredito que eu fui capaz de pensar isso. Eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso, né? Tem mulheres aqui que chegaram a agredir a terceira pessoa, agrediram seus próprios maridos. Teve uma mulher que me escreveu que colocou fogo no carro do marido. E aí, quando ela supera a dor da traição, ela olha para tudo aquilo e fala assim, meu Deus, eu estava fora de mim. Eu sinto vergonha das coisas que eu pensei. Eu sinto vergonha das coisas que eu fiz, do lugar que eu estou hoje. Não precisa ser por esse caminho. Existe um caminho de solução. Existe um caminho saudável. Existe um caminho seguro para que a gente possa superar a dor da traição. Um beijo, queridas. Fiquem com Deus.